meus amores, sejam bem-vindos à aula de História. A gente vai dar continuidade, avançando o conteúdo, né? Vamos entrar aqui no nosso conteúdo novo, que é sobre a formação do povo brasileiro, tá? A gente já teve a correção da atividade passada, como houve na semana passada. Essa semana não temos correção, essa semana nós vamos entrar somente no conteúdo, tá bom? Em História. O conteúdo se inicia ali na página 49, então vamos aqui começar. Logo ali no comecinho tem um trecho que a gente vai ler juntos, tá bom? Então acompanha aí com o livro de vocês. O Brasil tem um território imenso e, por isso mesmo, existe tanta diferença entre as pessoas que vivem aqui. Conhecer os diversos grupos étnicos, ou seja, as pessoas que têm uma cultura em comum, é fundamental para conhecer o Brasil. A formação do povo brasileiro contou com vários grupos étnicos, africanos, indígenas, europeus, árabes, asiáticos e muitos outros. Entretanto, podemos dizer que as etnias que formaram a base do povo brasileiro foram a europeia, a africana e a indígena. Somos descendentes de vários grupos que viveram e vivem em todo o território brasileiro, povos que contribuíram de forma marcante na construção da nossa identidade. Assim, todos nós fazemos parte da história do Brasil. Foram 3 as matrizes, ou seja, aquelas que estiveram em maior quantidade na nossa formação: brancos europeus, indígenas nativos e negros africanos. Da relação entre pessoas étnicas, nasceram diferentes tipos mestiços. Então, o que ele está falando aqui? Se vocês lembram, logo no início do livro, quando a gente iniciou as aulas, né, que temos entrado nos conteúdos de história, a gente viu um pouco sobre a formação do brasileiro, do povo brasileiro, né? E ele falava sobre nós sermos um povo mestiço, né? O que é mestiço? É uma pessoa que vem de uma mistura de etnias, né? Quando você tem na sua árvore genealógica, a gente costuma chamar assim, né? Quando na sua família teve uma mistura de diferentes etnias. O que são etnias? Etnias são grupos que são formados a partir de suas características em comuns, né? Tanto físicas quanto culturais. Então, a gente tem considerado no Brasil como as principais etnias que formaram o povo brasileiro: o europeu, né? O branco europeu, o indígena e o negro africano. Essas são as 3 etnias principais. Dessa junção, né, com o tempo, foram tendo nascimentos de crianças que eram filhos de indígenas com negros, de indígenas com brancos, de brancos com negros e assim vai. Essas crianças que foram nascendo vindo dessa mistura étnica, eles são considerados mestiços. E hoje em dia no Brasil, todos nós somos considerados mestiços, né? Todos nós, se for dar uma olhada aí nos nossos antepassados, em algum momento houve essa mistura étnica, né? De uma etnia com outra. Então, assim, todo mundo no Brasil hoje em dia é considerado mestiço. Eu acho que é muito difícil a gente encontrar alguém que possa ser considerado puro. O que é puro? Puro é aquela pessoa que nasceu da junção de uma etnia só, né? Que nasceu ali dentro de uma mesma etnia, que não teve essa mistura com outras etnias, né? Então, assim, acho que não existe, na verdade, são muitas poucas pessoas, mas a maioria do povo brasileiro é mestiço, tá bom? E aqui, ó, tá falando aqui dos tipos de mestiços. Nós temos aqui o branco com o indígena, que essa mistura vai dar mameluco ou caboclo. Esse é o nome do mestiço, né? Nascido da junção do branco com o índio. Aqui, o branco com o negro dá um mulato, ou, gente, a maneira mais politicamente correta de falar seria afrodescendente, tá bom? No livro de vocês acho que não tem informando sobre isso, mas é importante vocês também terem isso em mente, né? Que o afrodescendente é uma maneira, digamos, mais adequada de falar. E nós temos a junção do negro com o índio, que dá o cafuso, né? Vamos continuar aqui. Entretanto, a relação entre essas etnias não se deu de forma equilibrada. Houve guerras, pois os europeus se apossaram das terras onde os indígenas viviam, e estes não abriram mão delas sem disputa. Os africanos foram trazidos pelos europeus para o Brasil, viviam na escravidão e também resistiram às situações impostas pelos europeus.
Certamente não podemos dizer que o nosso país se constituiu de forma pacífica, ao contrário. O sangue de muita gente foi derramado e, sem dúvida alguma, temos hoje heranças dessa história. No censo de 2010, do total de nossos habitantes, 47,7%, quase a metade, classificou-se como branco, cerca de 41,1% como pardo, 7,6% como negro e 1,14% como amarelo e 0,4% como indígena. Aqui ele está falando de uma coisa muito importante, que é a gente entender que essa mistura étnica, ela não se deu de uma maneira bonitinha e pacífica, não, né? A gente sabe que para os negros chegarem até aqui, o nosso país, porque eles foram trazidos, eles foram escravizados, então assim, eles não vieram para cá de livre e espontânea vontade, né? Eles foram trazidos para cá à força. Fora isso, teve toda essa disputa do branco com o índio, né? Do branco tentar tomar o que era do índio, né? Essa tomada à força gerou esse confronto. Então, assim, houve muitos confrontos entre essas etnias, né, ao longo dos anos. E hoje em dia a gente vê que sempre houve esse domínio muito maior do branco. E hoje também não deixa de ser assim. Como a gente vê, do total de habitantes do Brasil, quase a metade se classifica como branco, né? As demais etnias têm uma porcentagem muito menor. Isso quer dizer que é porque tem menos negros no Brasil ou menos índios? Não, mas às vezes pode ser a maneira como você se identifica, né? O que passam pra gente muitas das vezes é que o branco, ele é um ser superior. Isso foi uma coisa que foi passada da história e foi por conta disso que aconteceram muitas disputas, né? Muitos confrontos, porque o branco, ele se sentia superior às demais etnias, né? E isso acaba passando para as outras pessoas, isso vem sendo passado de geração em geração e fica enraizado. Muitas das vezes eu posso ser uma pessoa parda, mas eu não quero me considerar parda. Eu posso ser negra, mas eu não quero me considerar negra, né? Porque ser negro é ser inferiorizado, né? Não é que é ser inferior, mas é ser inferiorizado. Tia, o que isso quer dizer? É que as outras pessoas é que inferiorizam você, né? Mas isso tá mudando hoje, né? Ainda bem, a gente vê que tá tendo um discurso muito maior, tem muitas pessoas que estão se declarando negras, né? Pessoas que antes não se declaravam negras hoje estão. A gente vê que tem um discurso muito forte contra o racismo, né? Que inclusive já é considerado crime. Então, assim, tá tendo um avanço, né, na nossa sociedade, lentamente ainda, infelizmente, mas já tá tendo um avanço em relação a isso, né? Então, é um ponto importante que o livro está destacando aqui. É preciso tentar entender o porquê de quase toda a população se autodeclarar branca ou parda. Levantar questionamentos sobre o que aconteceu aos indígenas, que hoje constituem menos de 1% da população. Também é importante, já que nossas terras eram habitadas apenas por eles quando os europeus aqui chegaram. E pensar sobre isso nos dá uma dimensão da matança de indígenas que houve para ocupar o território brasileiro atual. Então, assim, para além do motivo pelo qual o número de negros é muito baixo, a gente também tem que entender por que o número de indígenas é tão baixo, né? Chega só a 1% da população. Muitas das vezes é por conta disso, por conta das matanças que houveram, né? Muitos indígenas foram mortos. E depois de um tempo, muitos indígenas também perderam sua identidade indígena, né? Eles foram obrigados a se inserir na sociedade, né, a deixar sua identidade indígena, deixar sua aldeia, deixar toda a sua cultura indígena para se inserir na sociedade, que era uma sociedade pautada, né, nas culturas europeias. Então, não só a morte de indígenas, mas também índios que que abandonam sua cultura indígena, não por livre e espontânea vontade também, mas muitas vezes por pressão, faz com que esse número de indígenas seja muito menor no nosso país, né? Já que, como está dizendo aí, quando os europeus chegaram aqui, a terra brasileira ela era povoada por indígenas, né? Então, em sua maioria eram indígenas, os brancos eram minoria, e aí, hoje em dia a gente tem essa inversão, a gente tem muito menos índios e muito mais pessoas brancas. Vamos continuar. Observe que, hoje, há mais pessoas se autodeclarando amarelas, ou seja, pessoas de origem asiática, que indígenas.
já que ocupavam o território. Isso nos leva a crer que muitas pessoas daquela etnia vieram para o Brasil como imigrantes e aqui se fixaram. Além disso, é possível concluir que tiveram mais condições de se manter do que os próprios indígenas. É essencial compreender que a formação do povo brasileiro se deu a partir da relação de dominação, exploração, imposição e aproveitamento entre essas pessoas de várias etnias. Entretanto, é preciso saber o que aconteceu historicamente para podermos compreender quem somos e como seremos. O que está falando aqui? Um outro ponto importante é que tem mais pessoas se autodeclarando amarelas do que amarelas. São os asiáticos, né? Tem mais pessoas se autodeclarando asiáticos do que mesmo indígenas, né? E a gente só pode pensar que isso significa que vieram muitos imigrantes asiáticos para cá e que não só isso, mas que eles tiveram muito mais condição de se manter no Brasil do que mesmo os próprios indígenas, né? Isso acaba sendo preocupante, já que há muitos anos atrás, como eu já falei, quem povoava o Brasil eram os indígenas, em sua maioria eram todos indígenas que viviam aqui no Brasil. E hoje em dia a gente tem um número muito maior de asiáticos do que mesmo de indígenas, então é uma coisa preocupante, mas que, como ele diz aqui, é importante a gente sempre estar frisando esse tipo de coisa, pesquisando, né, historicamente, para entendermos um pouco mais quem nós somos, né, e como é que está avançando a nossa sociedade. Terminado aí, como eu sempre falo, gente, sempre leiam o conteúdo, sempre leiam o livro, tá? Não esqueçam de fazer isso. A atividade, ela é curta, ela só é da página 52, mas apesar do conteúdo também ser um conteúdo menor e da gente já ter visto boa parte disso já no início das nossas aulas, né, lá no começo do ano, é bom que vocês peguem e leiam esse conteúdo de novo, tá certo? Então, meus amores, é isso. Façam atividades, tá bom? Leiam o conteúdo e se cuidem, tá bom? Beijo, até a próxima aula.